Boa tarde a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui presentes, prefeito municipal, em nome do qual cumprimento os demais autoridades civis, militares, eclesiásticas. Pelo regimento interno dessa Casa de Lei, farei uma citação bíblica no livro de São João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do Senhor. A presente sessão extraordinária foi convocada para julgamento das infrações político-administrativas contidas na denúncia formulada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro, em face do senhor prefeito municipal de Tupã. Convido o senhor prefeito e procuradores a adentrarem ao plenário e assumir o lugar reservado. A sessão obedecerá ao rito do decreto de lei número 201/67, artigo 5º, com o artigo 106b do regimento interno da Câmara Municipal de Tupã. A presente sessão foi convocada durante a sessão ordinária realizada no dia 20/5/2019, tendo sido denunciado José Ricardo Raimundo, devidamente notificado na mesma data. A presente sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara e pronunciamentos dos senhores vereadores e da defesa serão também gravados em mídia que acompanhará a ata desta sessão para todos os efeitos. Esclareço aos vereadores e ao público presente que a referida denúncia acusa o prefeito de cometer 3 infrações de desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da eficiência, através de enumeração de práticas ilícitas que, no seu conjunto, levariam ao descumprimento desses princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal. O que, segundo a denúncia, enquadra o prefeito nas infrações político-administrativas prevista no artigo 4 do Decreto de Lei 201/67. No recebimento da denúncia em sessão ordinária da Câmara Municipal, no dia 1º/4/2019, foi sorteada a composição da Comissão Processante 1 de 2019, constituída pelos seguintes vereadores: Amaury Sérgio Mortágua, presidente; Charles dos Passos, relator; e Gilberto Neves Cruz, membro. Peço ao secretário que faça a leitura dos trabalhos da Comissão Processante 1 de 2019. A Comissão Processante desenvolveu seus trabalhos na forma da legislação, tendo encerrado no dia 17 de maio de 2019, com a aprovação do seu parecer final, que opinou pela improcedência do descumprimento dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade e pela procedência da denúncia em relação ao descumprimento do princípio constitucional da eficiência. O parecer final foi aprovado por unanimidade pelos membros da comissão, exceto item da procedência do princípio da eficiência, que foi aprovado pela maioria dos membros com 2 votos favoráveis, vereadores Amaury Sérgio Mortágua e Charles dos Passos, e um voto contrário do vereador Gilberto Neves Cruz. Todos os vereadores receberam cópia da denúncia, acompanhado dos documentos juntados com a peça exordial, e que, por pedido do presidente da comissão processante, vereador Amaury Sérgio Mortágua, foram encaminhadas outras peças do procedimento a todos os vereadores, dentre elas a contestação do denunciado, acompanhado de todos os documentos e mídias juntadas com a defesa, de tal sorte que os parlamentares foram munidos
de instrumentos para acompanhamento do procedimento conforme foram ocorrendo os fatos processuais, a fim de embasar sua convicção. Esclarecemos que o inciso 6º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67 determina a leitura que pode ser requerida por qualquer dos vereadores ou pelo denunciado de peças do procedimento administrativo. Indago ao senhor secretário se houve requerimento apresentado à Câmara sobre a leitura de peças do procedimento. Senhor presidente, há um pedido da Comissão Processante 1/2019 que requeriu a leitura do parecer final da comissão. Esclareço que, mesmo tendo havido requerimentos para a leitura de peças do procedimento, determino a leitura integral de todas as peças de acordo com o artigo 106b do Regimento Interno. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Estado de São Paulo, todo o cidadão tem um direito subjetivo ao governo honesto. Eli Lopes Meireles. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Seria interessante o secretário identificar a peça que ele estiver lendo. Essa é a inicial da denúncia, correto? Correto. Peça inicial, a denúncia formulada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro. Vamos reiniciar, então. A leitura será da peça inicial da denúncia formulada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Estado de São Paulo. Todo o cidadão tem o direito subjetivo ao governo honesto. Eli Lopes Meireles. André Gustavo Zanoni Braga de Castro, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob o número 161963, portador do RG 23963-728, inscrito no CPF 247-594-298-32, portador do título de eleitor 1945916260116, Zona 143, Seção 79, residente domiciliado na Rua México 217, bairro Jardim América, Tupã, São Paulo, atuando em causa própria, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º, artigo 64, inciso 4º e seguintes da Lei Municipal 3070, de 4 de abril de 1990, artigo 106A e seguintes da Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990, oferecer denúncia para cassação do mandato do prefeito municipal de Tupã, Estado de São Paulo, José Ricardo Raimundo, brasileiro, portador da cédula de identidade 9441693, inscrito no CPF 043398-01844, com endereço na Praça da Bandeira 800, Centro, contato 143404.000, endereço eletrônico prefeito@tupa.sp.gov.br, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 1. Dos fatos. A cidade de Tupã vive um colapso total, notadamente no que concerne à administração pública, poder executivo. O chefe do executivo perdeu totalmente o controle do comando e das execuções de atribuições de atividades básicas, deixando de promover o bem-estar de seus habitantes, que deveria ser a função do prefeito. Assim como promover o bem-estar dos cidadãos de acordo com os preceitos constitucionais e administrativos, o prefeito deve desenvolver as funções sociais da cidade, proteger o patrimônio histórico-cultural, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, promover o desenvolvimento urbano, buscar benefícios e auxílios para o município, zelar pelo meio ambiente, assim como pela limpeza, manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches, entre outras tantas atribuições, para que alguém seja considerado um prefeito minimamente capacitado. Para exemplificar a falta de comando e execução dessas poucas atividades básicas mencionadas, citam-se os seguintes fatos atuais, os quais são validados por simples observação, relatos em redes sociais, imprensa e notificações nos órgãos competentes.
infestação de escorpiões, incluindo a morte de uma criança, enchentes ocasionadas pela falta de realização de obras de macrodrenagem, ruas intransitáveis com buracos gigantescos, falta de medicamentos básicos na rede municipal de saúde, epidemia de dengue e ações na Justiça Estadual, os quais serão detalhadamente explicadas neste petitório e demonstradas por reportagens e documentos que acompanham este petitório. Desta maneira, para um bom político, o chefe do executivo também deve ser bom gestor e, como todo bom gestor, viver em harmonia com toda a sua gestão, influenciar decisões e agir de forma proativa e empática. A população necessita de tais competências, uma vez que, ao votar, entrega a confiança não só de dias melhores, mas de qualidade de vida, condizente com o que se entende como viver dignamente, com a esperança de alcançar o previsto na Constituição Federal como supra-princípio da dignidade da pessoa humana. Também, de responsabilidade de um gestor, atribui-se a capacidade de utilizar os recursos financeiros de forma eficiente, sabendo planejar e a distribuição dos mesmos de forma que a população enxergue o retorno de seus impostos, esses pagos com o suor de seu trabalho, na esperança de ver com o mínimo que uma cidade possa lhe oferecer. Contudo, a população vê seu gestor dedicado a efetuar a compra de uma caminhonete nova para seu gabinete, sem nenhum motivo que justifique a necessidade, além de seu próprio bem-estar e vaidade, no valor de R$100 mil, conforme resumo do edital publicado em 21 de março de 2019 no Diário Oficial Anexo, demonstrando mais uma vez a incapacidade de pensar no coletivo, desrespeitando as necessidades de uma população que confiou em dias melhores, subestimando a inteligência dos eleitores e negligenciando o valor da vida daqueles que necessitam da manutenção dos serviços básicos. Cabe citar a dívida da Prefeitura, que gira em torno de R$ 13.559.969,76, ao somar empenhos mais certos a pagar. Isso na data de 13 de março de 2019, conforme inclusa tela extraída do portal da transparência do site da Prefeitura Municipal de Tupã, que acompanha este petitório. Cidades bem governadas não levam o povo ao descontentamento. Ciente do fato claro da falta da necessidade, ainda insiste na aquisição do bem, levando a um resultado indevido e incoerente, com uma postura administrativa decente e mostrando assim que a incapacidade de reconhecer o próprio erro resultante de sua habilidade distorcida pela incompetência. O descontentamento atingiu níveis nacionais, onde alguns cidadãos, representando a opinião de muitos outros, viraram notícia na imprensa ao abordar os problemas municipais com humor, como o caso do surfista da Rua Marília, do pescador da Vila Barca e da sereia do Rio Feio. Uma gestão que desencadeia esse tipo de conduta, criando uma situação onde os cidadãos se veem obrigados a este tipo de exposição para serem ouvidos, não mais detém de confiança no seu governo. A atual administração não só perdeu a confiança da população, mas também o fizeram perder a esperança de estarem em mãos competentes. Não há mais motivos que validam a capacidade administrativa e a habilidade de representar o senso comum do administrador. Todas suas decisões ineficientes, dotadas de falta de compreensão humanitária, de importâncias básicas e de planejamento consciente, causaram uma onda de descontentamento, de desesperança, de angústia em quase toda a cidade. Estamos vivendo um momento em que a garantia de serviços básicos é vista como um favor cedido após muita luta e não como a obrigação que deveria ser. A Estância Turística de Tupã não é mais reconhecida por sua capacidade agrícola, por sua estrutura educacional, por seus atrativos turísticos, pelo seu acervo indígena e histórico, mas sim pelos seus buracos, por uma certeira epidemia de dengue, por sua infestação de escorpiões e pela compra de bens úteis, como a famosa caminhonete do prefeito. Vemos assim a transformação de uma cidade promissora em um município decadente e desvalorizado. Seus cidadãos merecem uma administração coerente com os valores que cercam qualquer sociedade digna.
A incapacidade de um não deve condenar mais de 75.990 habitantes, demonstrando assim que uma má gestão não é só corrupção, mas também ineficiência. Assim, o Poder Executivo insiste em se omitir, bem como cometer diversas ilegalidades, tendo que ser contidas pelo Poder Judiciário. Finalizando, o senhor prefeito é campeão absoluto em inquéritos civis e ações públicas em comparação com todos os outros prefeitos que já administraram a cidade. Só de inquérito civis, até a data de 26 de março de 2019, são de 16, somado a mais 8 ações civis públicas. Esta mais que demonstrada, a incompetência administrativa do senhor prefeito, devendo ser cassado do cargo para o bem do desenvolvimento e crescimento da cidade de Tupã, estado de São Paulo. Passar-se-á a abordar os casos de má gestão que mais se destacaram nesses poucos anos de mandato do prefeito municipal da Estância Turística de Tupã. 1.1 dos cargos comissionados. Em 12 de dezembro de 2017, primeiro ano de mandato do excelentíssimo prefeito municipal da Estância Turística de Tupã, foi publicada a Lei Complementar 338/2017, criando diversos cargos de comissão, a saber: diretor de Departamento de Gestão de Gabinete, diretor de Departamento de Gestão de Secretaria, diretor de Departamento de Administração Financeira, assessor da Secretaria de Administração, diretor de Departamento de Agricultura, diretor de Departamento de Meio Ambiente, assessor de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, diretor do Departamento de Administração Social, diretor de Departamento de Gestão Social, assessor da Secretaria de Assistência Social, assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, diretor de Departamento de Cultura, assessor de Secretaria de Cultura, diretor de Departamento de Desenvolvimento Econômico, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, Departamento de Administração de Educação, assessor da Secretaria de Educação, assessoria da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, diretor de Departamento de Gerenciamento Executivo, chefe de setor de Comunicação de Governo, assessor de Secretaria de Governo, diretor de Departamento da Juventude, assessor da Secretaria da Juventude, diretor de Departamento de Almoxerifado, diretor de Departamento de Obras, diretor de Departamento de Trânsito, assessor da Secretaria de Obras e Trânsito, chefe de setor de Relações Institucionais, assessor da Secretaria de Relações Institucionais, assessor da Secretaria de Saúde, diretor de Departamento de Turismo, assessor da Secretaria de Turismo, chefe de setor de Serviços de República. Os cargos comissionados foram criados de maneira inconstitucional, porém, mesmo assim, o excelentíssimo prefeito de Tupã insistiu na lei complementar supramencionada. Com a entrada em vigor do diploma legal citado, também foram contratadas várias pessoas. Em 4 de julho de 2018, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, pleiteando a ilegalidade dos cargos. Desta feita, em 30 de janeiro do corrente ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucionais os cargos conforme respeitava o acordo anexo. Insta a destacar todo o transtorno causado por esses cargos, com ênfase no enorme prejuízo financeiro causado aos cofres públicos. Dos animais peçonhentos e da dengue, tramita perante a segunda vara civil da comarca de Tupã a ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ação essa que teve a decisão do meritíssimo juiz de direito, Dr. Guilherme Facchini Bock Azevedo, determinando providências urgentes por parte da municipalidade. Cita-se um pequeno trecho da decisão. Munícipes estão passando por um verdadeiro calvário em razão da infestação de escorpiões, conforme se recolhe a súmula 54 em depoimento prestado pela senhora Alana Jaqueto. O IPT tornou-se criadouro do animal, aduzindo a munícipe que uma criança de apenas 4 anos de idade encontrou um exemplar deste perigoso aracnídeo. Com os resultados do último final de semana, 27 casos positivos, a cidade agora conta com 195 casos. Em mais uma situação de epidemia de dengue, a cidade de Tupã tem contabilizado 195 casos da doença, sendo dois casos importados. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é considerada epidemia para municípios entre 10.000 e 99.999 habitantes, com uma incidência de 300 casos por 100.000 habitantes. Hoje a cidade está com 294,22 por 100.000 habitantes, com mais 4 casos confirmados, chegaria a 300 por 100.000 habitantes.
a conta. Casos versus 100 mil, 100 mil dividido por 65.596, população estimada de Tupã. Essa onda de animais peçonhentos e doenças transmitidas por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, poderia ser evitada se a municipalidade, através do chefe do Poder Executivo e suas secretarias, realizassem o mínimo necessário para a limpeza e conscientização da população. O ápice desse problema que assola a nossa municipalidade foi o óbito de uma criança de apenas 4 anos, causado pela picada de um escorpião, deixando toda a cidade em luto. 1.2 das 504 câmeras de segurança. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através de inquérito civil na segunda Promotoria de Justiça de Tupã, São Paulo, está investigando supostamente superfaturamento na licitação que contratou a empresa para a instalação dessas câmeras. Também está em curso na terceira vara civil de Tupã processo onde o meritíssimo juiz deferiu liminar para que as câmeras não sejam instaladas nas salas de aula, conforme trecho abaixo da respeitável decisão. Além do mais, não se deve instalar câmeras de monitoramento eletrônico nas salas de aula, por 2 motivos. A autoridade e vigilância da sala de aula estão a cargo do professor, cabendo a este e às direções escolares adotar medidas pedagógicas para coibir práticas antiéticas e ilegais no seu interior. B. O interior da sala de aula é um espaço privado e íntimo de professores e alunos, portanto, protegido pelo direito à intimidade, à preservação da imagem e à vida privada. Assim, mais uma vez foi necessária a intervenção da Justiça para coibir abusos e ilegalidades cometidas pelo senhor prefeito. A intervenção judiciária no tocante ao local da instalação das câmeras seria evitada, mais uma vez, caso o chefe do Poder Executivo Municipal tomasse as cautelas mínimas através de pesquisa para constatar os lugares apropriados e legais para a instalação dos dispositivos. 1.4. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. Outra celeuma que vem arrastando há anos é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, dos prédios públicos e locados pela municipalidade. O chefe do Executivo não tem capacidade para fazer rodar a máquina pública sem que seja impulsionado por decisões judiciais. Sempre é necessário a intervenção da Justiça para que obrigue o senhor prefeito a fazer o trabalho que deveria ser realizado sem maiores esforços, fazendo com que o Poder Executivo não consiga exercer sua autonomia. Também foi necessária a interposição de ação civil pública pelo Ministério Público Paulista para que obrigasse a Prefeitura a realizar o procedimento para a obtenção do AVCB, documento necessário para a manutenção da segurança dos prédios públicos. Insta a destacar todo o problema e sanções, inclusive multa aos particulares que não possuem AVCB, cuja fiscalização cabe ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e à Prefeitura Municipal. Contudo, a própria municipalidade não cumpre com esse requisito mínimo de funcionamento. A Prefeitura só anda através de ordens judiciais. O senhor prefeito mostrou nesses 2 anos de mandato que não está capacitado para ocupar cargo de tamanha responsabilidade. 1.5 das casas terapêuticas. Os escândalos e irregularidades advindos da péssima gestão do seu prefeito são diários. Na data de 25 de março de 2019, foi criada uma CPI na Câmara Municipal de Tupã para apurar supostas irregularidades. Aduzem as referidas denúncias que coordenadores das residências terapêuticas estariam fazendo uso indevido dos benefícios concedidos pelo INSS aos residentes egressos dos hospitais psiquiátricos. Pelas denúncias que estão de posse dos vereadores, as práticas utilizadas por alguns coordenadores seriam de compra de produtos e serviços realizados com dinheiro dos residentes, mas que não eram destinados aos mesmos, além do empréstimo que também não eram destinados a eles. Não bastasse isso, esse denunciante ingressou com ação popular junto à terceira vara civil da comarca de Tupã, contestando a ilegalidade de 5 cargos comissionados de chefe de residência terapêutica, ação esta que conta com parecer favorável do Ministério Público Paulista pela sua procedência, que está em fase de sentença. Mais uma vez, ficará demonstrada a ilegalidade de mais cargos comissionados criados pelo senhor prefeito municipal, deixando nítida a sua ineficiência.
1.6 do estado deplorável das ruas da Estância Turística de Tupã. Não é novidade que o senhor prefeito perdeu totalmente as rédeas da administração, pois nunca na história dessa cidade as ruas estiveram em tamanho mau estado de conservação, causando prejuízos materiais para os donos de veículos, bem como graves acidentes em virtude das enormes crateras no pavimento asfáltico. Inúmeras são as matérias e as reclamações nas mídias sociais sobre o assunto em tela, e o prefeito o que faz? Compra uma caminhonete, provavelmente para poder transitar na cidade que deixou as traças. As crateras deixadas nas ruas municipais trouxeram várias reclamações da população, principalmente através do ineficaz canal de atendimento criado pela administração atual, porém todas foram em vão. Somente após casos icônicos como o surfista da Rua Marília, o pescador da Vila Barca e a sereia do Rio Feio chamaram a tão preciosa atenção do prefeito municipal atual. Todavia, quando tamparam os buracos, fizeram de maneira desastrosa, mal feita e com material de péssima qualidade que eram abertos após a primeira chuva, causando dessa forma, mais uma vez, prejuízo aos cofres públicos. Não obstante, para tentar salvar a cidade, o prefeito resolveu recapear o trecho das suas aimorés em Marília, via essas que estavam em perfeito estado para o trânsito, porém, esta maravilhosa ideia tornaram vias intransitáveis que somente será possível o trânsito com a tão sonhada caminhoneta que será adquirida pelo prefeito. 1.7 da enchente da Vila Marajoara, macrodrenagem. É certo que o problema das enchentes devido à não retomada das obras de macrodrenagem é antiga, mas o senhor prefeito simplesmente fechou os olhos para o assunto. Em momento algum, procurou resolver esse grave problema de Tupã, que semanas atrás destruiu casas na Vila Marajoara, levando para o ralo os sonhos e a dignidade dos moradores. Palavras não são suficientes para expressar todo o transtorno e sofrimento causado às famílias nessa enchente. Diante disso, segue algumas fotos para ilustrar o ocorrido. Seguem 1, 2, 3 páginas de fotos. 1.8 dos computadores destinados à Secretaria Municipal de Educação. Por fim, e não mesmo absurdo, houve o pregão presencial número 53/2017, o qual resultou no contrato 270/2017, no valor de R$ 1.250, objeto inclusive de inquérito civil no Ministério Público, além de processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou improbidade na execução contratual. Tal atitude corrobora a total falta de comprometimento com o erário público e inobservância da lei. 2. Do direito. Da cidadania do autor da denúncia. Como é ser disso, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e encontra-se em dia com suas obrigações eleitorais. Do cabimento do pedido fundamentos legais. Abstraída a origem histórica mais remota que não agrega valor a esta denúncia, é-se disso que no Brasil, o Decreto-Lei nº 201/67 foi publicado no dia 27 de fevereiro de 1967 e ratificado no Diário Oficial da União em 14 de março de 1967, sendo fundamentado no ato institucional número 4, que datava do ano de 1966. A Carta Constitucional de 1967, no artigo 181, inciso 2º do ato das disposições transitórias, trouxe à baila a discussão sobre a validade dos atos do Executivo Federal, que tinham como base os atos institucionais. Com fundamento na súmula 496 do Supremo Tribunal Federal, vaticinou-se, são válidos porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. Portanto, o mencionado decreto restou
recepcionado pela Ordem Constitucional de 1967. Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, novas discussões foram travadas acerca da constitucionalidade do referido normativo. Hoje, todavia, não remanesce qualquer dúvida acerca da recepção do dispositivo legal com as alterações provocadas pelo sistema constitucional em vigor. José Dinilo Castro esclarece que o decreto número 201/67 foi recepcionado pela nova ordem constitucional, cabendo o julgamento das infrações político-administrativas à Câmara Municipal com base no mesmo diploma legal. A vigência dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei, indigitado em toda a sua latitude e externado, sustenta-se no princípio da predominância do interesse nacional, da uniformidade do direito sancionatório. Tratando-se de crimes, a competência privativa da União é expressa para legislar sobre a espécie, artigo 21, inciso 1º da Constituição Federal. Cogitando-se das infrações político-administrativas, também o é, eis que sua natureza jurídica se mesclam como necessárias características punitivas, sancionatórias, reveladoras, portanto, de competência privativa da União. Além do mais, em respeito ao princípio da simetria com o centro que informa a nossa federação para os agentes da República e dos Estados, e no paralelismo, crimes de responsabilidade. Presidente da República e dos governadores, existe legislação especial, a saber, a Lei Federal número 1079, de 10 de abril de 1950, enquanto suas infrações penais comuns são julgadas pelo Judiciário, essas autoridades federal e estadual. Porque, então, afastar a lei federal do definir as infrações político-administrativas dos prefeitos? Colhe-se a lição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assim compete ao Poder Judiciário processar e julgar os crimes comuns e de responsabilidade impróprios praticados pelos prefeitos municipais. Artigo 29, inciso 10º da Constituição Federal. No tocante, porém, às infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade próprios, a competência para julgamento é da Câmara Municipal, uma vez que se trata de responsabilidade política do chefe do Poder Executivo local, a ser devida e politicamente apurada pelo Poder Legislativo Municipal. Os municípios não dispõem de competência para legislar sobre essa matéria, que é privativa da União. Constituição Federal, artigo 15, caput 22, primeiro, inciso 8º e 24, inciso 11, incumbindo-lhe tão somente observar as prescrições emanadas no Decreto-Lei nº 201/67, recepcionado pela nova Ordem Constitucional. Foi assim que assentou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal verbis administrativos, prefeito municipal, infração política administrativa, julgamento pela Câmara Municipal. Primeiro, o Decreto-Lei 201/67 estabeleceu-se de forma sistemática quais as infrações consideradas como crimes de responsabilidade, artigo 1º, em infrações político-administrativas. Segundo, também ficou definido que no Decreto-Lei 201/67, como corolário constitucional que à Câmara Municipal cabe tão somente o julgamento das infrações político-administrativas, enquanto os crimes de responsabilidade só podem ser processados e julgados pelo Poder Judiciário. Assim, do Supremo Tribunal Federal, colhe-se manifestação precisa no sentido de sustentar a vigência do Decreto 201/67 sobre os seguintes argumentos, que elenca Edilene Lobo a parte de habeas corpus 69.850 de 1993 e 70.971 de 1994. O ordenamento anterior validou a integridade não só dos atos institucionais baixados pelo governo militar, como o acervo normativo produzido por aqueles atos com base no artigo 181, inciso 3º da Emenda Constitucional de 1969 e 173, inciso 3º da Carta de 1967. Assim, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei em tela foi editada com os dispositivos colacionados. Mesmo versando tipos penais na sistemática constitucional extinta, era possível que os decretos-leis assim o fizessem.
os vícios são menos do texto do decreto-lei em exame do que na sua época. Seria muito mais o que, na jurídica ordinária, teria que ser derrubado em homenagem à Carta de 1988, se se fizesse por causa da gênese dos textos, não pelo seu conteúdo. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula 496, que declara: são válidos porque salvaguardados pelas disposições transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. No âmbito municipal, a cassação do prefeito é tratada em passant pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos 3º e 4º, in verbis. Artigo 64. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra essa lei orgânica e, especialmente, inciso 1º, a existência da união do Estado e do município. 2º, do livre exercício do poder legislativo. 3º, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4º, a probidade na administração. 5º, a lei orçamentária. 6º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei complementar que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Grifo nossos. Em consonância com a Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, se não vejamos. Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Redação dada pela Resolução Municipal 4 de 2007. Primeiro, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Terceiro, cassação ou declaração de perda do mandato do prefeito e vereadores nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Grifo nossos. Por isso, além das hipóteses de cassação previstas na lei orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais políticos administrativos trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. Do Decreto-Lei 201/67, o Decreto-Lei número 201/67 relaciona em seu artigo 4º as infrações político-administrativas. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Primeiro, impedir o funcionamento regular da Câmara. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceiro, desatender sem motivo justo às convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Quarto, retardar na publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a esta formalidade. Quinto, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Sétimo, praticar contra a expressa disposição em lei ato de sua competência, omitir-se na sua prática. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Nono, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem a autorização da Câmara dos Vereadores. Décimo, proceder de modo incompatível com a dignidade ou o decoro do cargo. Como será historiado doravante, o denunciado vem, durante o exercício de seu mandato, praticando atos de sua competência em frontal colisão com os ditames legais e principiológicos. Os tipos abstratos infracionais narrados neste petitório não exaurem a totalidade dos atos ilegais praticados pelo denunciado à frente da administração municipal. Do princípio da eficiência da administração pública. A administração pública nada mais é do que o conjunto de instituições que exercem a chama
a chamada função pública em prol do interesse da coletividade. O principal objeto da administração pública é sempre atender o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da função administrativa deve sempre atender às necessidades do cidadão, uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado, diferentemente do que vem ocorrendo com a atual administração do senhor prefeito. A administração estatal é regida por princípios fundamentais explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, in verbis. Artigo 35, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Dentre os princípios supramencionados, cabe destacar o da eficiência, que não é muito abordado nos dias atuais, muito menos utilizado na prática pelo nobre prefeito municipal, pois, conforme já alinhavado em linhas pretéritas, essa pífia administração só demonstra sua total ineficiência. Eficiência significa poder, capacidade de ser efetivo, efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. No âmbito da gestão pública é fundamental ser eficiente, pois os serviços públicos devem atender de maneira satisfatória à coletividade, sobrepujando-se aos interesses particulares dos agentes públicos, o que não ocorre no caso. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e tão difícil o controle ao lume do direito que mais parece um simples adorno agregado ao artigo 37, ou o extravasamento de uma aspiração dos quais burilam no texto. De toda sorte, o fato é que tal princípio não pode ser concebido entre nós. Nunca é demais fazer ressalvas óbvias, senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais suma suposta busca da eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já mencionado, tratado já muito no direito italiano, o princípio da boa administração. O princípio da eficiência é o mais recente dos princípios constitucionais da administração pública brasileira, tendo sido adotado a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 19 de 1998, reforma administrativa. Quando se fala em eficiência na administração pública, significa que o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade, visando cumprir as metas estabelecidas. Feita esta breve explanação, salta aos olhos de qualquer um do povo que o seu prefeito feriu mortalmente tal princípio, devendo, portanto, ser cassado do cargo. 3. Conclusão. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nesta peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, moralidade e a eficiência que devem permear a conduta do administrador público. Regras escritas, leis e princípios têm sido violados diuturnamente pelo denunciado. A moralidade há de ser reconduzida ao centro do poder tupaense e tal somente poderá se operar com o acolhimento da presente denúncia e a imposição da perda do mandato ao denunciado. As práticas escamoteadas, tergiversadas e enviesadas não excusam o denunciado. 4. Indicação das provas. Requer-se a juntada dos documentos que acompanham a presente denúncia, bem como que esta honrosa Casa de Leis, ao recebê-la, produza, através de ofícios requisitórios, outras provas que achar pertinentes para a total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio deste denunciante. 5. Requerimento. Requer-se o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento, constituindo-se na sequência comissão processante, seguindo-se a instauração do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por julgá-la procedente para o fim de condenar José Ricardo Raimundo à perda do cargo de prefeito municipal de Tupã. Termos em quem pede deferimento, Tupã, 25 de março de 2019, assina
o cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro. Na sequência, temos documentos pessoais e certidão de quitação eleitoral. Demais documentos também juntados na denúncia. Parecer jurídico sobre a admissibilidade da denúncia. De Gabinete da Presidência para a Secretaria Legislativa Jurídica. Senhor secretário, tendo em vista a representação formulada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro, protocolada em 27 de março de 2019, quarta-feira, sob o número 810/2019, necessário se faz que essa Secretaria Legislativa Jurídica emita parecer orientando-se a condições de tramitação da referida representação, qual o quórum para votação e o rito a ser exigido em caso de aprovação. Secretaria Legislativa Jurídica. Na sequência, temos o parecer da Secretaria Legislativa Jurídica sobre o assunto pleiteado no ofício. Senhor presidente, em atenção à solicitação de Vossa Excelência, versando sobre a admissibilidade, quórum e votação e rito a ser seguido em relação à representação formulada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro, protocolado em 27 de março de 2019, quarta-feira, sob o número 810/2019. Na referida representação é ofertada a denúncia para a cassação do mandato do prefeito do PAN, senhor José Ricardo Raimundo. A denúncia preenche os requisitos formais de admissibilidade, ou seja, foi formulado de forma escrita, instruída, com a exposição de fatos e a indicação de provas, além da juntada de cópia do título de eleitor e do representante, provando ser o mesmo cidadão eleitor desta urbe. No mais, no preâmbulo da peça acusatória, o representante embasa seus pedidos no Decreto-Lei 201/67, artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º, na Lei Orgânica do Município de Tupã, Lei 3.070 de 1990, incisos 4 e seguintes, bem como no Regimento Interno, Resolução 1 de 1990, artigo 106A e seguintes. Entretanto, antes de passarmos à definição do quórum de recebimento da representação, bem como sobre o rito processual a ser seguido, acaso a mesa seja aceita, devemos fazer algumas considerações sobre os crimes de responsabilidade e as infrações político-administrativas do prefeito. Os conceitos acima são definidos no Decreto-Lei 201/67, que foi recepcionado pela Constituição de 1988. Assim, são crimes de responsabilidade aqueles definidos no artigo 1º, incisos 1 a 23 do citado Decreto-Lei, in verbis. Artigo 1º são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Primeiro, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em provento próprio ou alheio. Segundo, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Terceiro, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Quarto, empregar subvenção, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. 5. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. 6. Deixar de prestar contas anuais à administração financeira do município, à Câmara dos Vereadores ou ao órgão a que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidos. 7. Deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título. 8. Contrair empréstimo, emitir apólice ou obrigar o município a por títulos de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. 9. Conceder empréstimos, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. 10. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. 11. Adquirir bens ou realizar serviços e obras em concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. 12. Antecipar ou intervir a ordem de pagamento ou inverter a ordem de pagamento a credores do município sem vantagens para o erário. 8. Nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição de lei.
14. Negar a execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo de recursos ou da improbidade por escrito à autoridade competente. 15. Deixar de fornecer certidões e atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. 16. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei quando o montante ultrapassar o valor resultante de aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. 17. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. 18. Deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. 19. Deixar de promover e de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos até o encerramento do exercício financeiro. 20. Ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que de forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 21. Captar recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 22. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes de emissão de títulos para a finalidade diversa da prevista em lei que a autorizou. 23. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. De outra feita, as infrações político-administrativas dos prefeitos são aquelas exemplificadas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, conforme segue. Artigo 4º são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Primeiro, impedir o funcionamento regular da Câmara. Segundo, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceiro, desatender sem motivo justo às convocações ou os pedidos de informação da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Quarto, retardar na publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a esta formalidade. Quinto, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Sétimo, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Nono, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Décimo, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. E a distinção acima tem relação com o quórum de votação para admissão da representação, bem como o possível afastamento do chefe do Executivo. Se não, vejamos. Os crimes de responsabilidade definidos no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 são disciplinados pela Lei Orgânica do Ditupã no artigo 64, incisos 1º a 6º, além do que, no artigo 65 da referida lei, o quórum para a admissibilidade da acusação será pelo voto de 2/3 dos membros do Legislativo. A Lei Orgânica preceitua também que nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Câmara Municipal, o prefeito ficará suspenso de suas funções por até 180 dias. Artigo 66, caput, inciso 2º e parágrafo 1º. Já as infrações político-administrativas definidas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 vêm também descritos no artigo 106A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, Resolução 1 de 1990. A admissibilidade da denúncia, assim como o rito para as infrações político-administrativas, são regulados pelo artigo 106b do Regimento Interno. E no referido dispositivo consta que a denúncia será recebida após a aprovação do voto de maioria dos presentes na sessão camarária. Inciso 2º. A denúncia protocolada descreve, ao nosso ver, infrações político-administrativas e não crimes de responsabilidade. E tanto isso é verdade que o denunciante, no item 2 do direito, subitem do Decreto
Decreto-Lei 201/67, o mesmo fundamenta a sua acusação no artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201/67. Em conclusão, essa Secretaria Legislativa Jurídica opina: primeiro, que a denúncia está formalmente apta para ser lida e apreciada na sessão camarária do dia 1º de abril de 2019. Segundo, a denúncia versa sobre infrações político-administrativas do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201/67. Terceiro, para que a denúncia do cidadão possa ser admitida por essa edilidade, será necessário o voto de maioria dos presentes à sessão ordinária no dia 11 de abril, no 1º de abril de 2019, nos termos do artigo 106b do inciso 2º do Regimento Interno. Quarto, em sendo a mesma admitida, na mesma sessão camarária deverá ser constituída comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, que deverão eleger desde logo o presidente e o relator. A admissibilidade da denúncia, ora apreciada, não acarretará o afastamento do prefeito por se tratar de infrações político-administrativa e não crime de responsabilidade. Sexto, o procedimento a ser seguido pela comissão processante será descrita nos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 106b do Regimento Interno. Sétimo, concluída a instrução, que não poderá ultrapassar exceder os 90 dias, o presidente da comissão processante solicitará ao presidente da Câmara a convocação para a sessão de julgamento. Oitavo, a sessão de julgamento observará os requisitos descritos no inciso 6º do artigo 106b do Regimento Interno. Tupã, 1º de abril de 2019, assinam Eliseu Borsani Neto, secretário legislativo jurídico, e Cássio Fernando Fatarelli Lopes de Araújo, procurador legislativo. A seguir, ata da sessão ordinária do dia 1º de abril de 2019, na qual foi lida e votada a admissão da denúncia, bem como sorteados os membros da comissão processante. Ato número 22, 2019, de nomeação de membros da comissão processante e publicação no Jornal Diário de Tupã, no dia 3 de maio de 2019. A seguir, ata de instalação e início dos trabalhos. Comissão processante 2001-2019. Aos 4 de abril de 2019, às 9h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, reuniram-se os membros da Comissão Processante 1-2019, constituída pelo ato número 22-2019, presentes os vereadores Amauri Sérgio Mortágua, presidente, Chaine dos Passos, relator, e Gilberto Neves Cruz, membro, com a finalidade de apurar infrações político-administrativas narradas na denúncia apresentada pelo cidadão André Gustavo Zanoni Braga de Castro. Dando início à reunião, o presidente declarou instalada a comissão dentro do prazo legal, dando início aos seus trabalhos, bem como anunciou ter recebido a denúncia. Em seguida, solicita ao relator que efetue a sua leitura. Os membros da comissão solicitaram a dispensa da leitura, pois além de ter sido lida em plenário na sessão ordinária da Câmara que recebeu a denúncia, realizada no dia 1º de abril de 2019. Todos receberam cópias do documento, estando cientes do seu conteúdo. Com a aprovação de todos, foi dispensada a leitura da denúncia e documentos que acompanham. Na sequência, nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, combinado com o artigo 106b, inciso 3º do Regimento Interno, Resolução 1 de 1990, determinou a notificação pessoal do prefeito por servidor da Câmara para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia, por escrito, indicando as provas que pretende produzir, a rol de testemunhas, até no máximo de 10. Foi determinado também que o servidor responsável pela notificação fará 3 tentativas e, após, com ou sem sucesso, sejam certificados os atos, retornando os autos para a comissão. Em seguida, foi aberta a palavra para os demais participantes da reunião. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, a reunião foi declarada encerrada, sendo esta ata por ordem direta, elaborada e redigida e digitada por mim, William Roberto Manfred Martins, assistente legislativo, que depois foi lida e aprovada e foi assinada, e por todos foi assinada. Notificação do prefeito para apresentar defesa prévia, que foi recebida em 8 de abril de 2019. Ofício da comissão processante requisitando servidores para secretariar os trabalhos à respectiva designação da Previdência.
A seguir, pedido do prefeito José Ricardo Raimundo. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão Processante 1/2019 da Câmara Municipal de Tupã, São Paulo. José Ricardo Raimundo, brasileiro, viúvo, empresário, RG 9441963, SSP/SP, CPF 043-398-01844, residente domiciliado na Rua Bolívia, 264, Jardim América, em Tupã, São Paulo. Pelo presente, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, invocando a garantia do contraditório e da ampla defesa para expor e requerer o seguinte. O solicitante foi notificado para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 dias, tendo recebido a notificação em 8 de abril de 2019. Desse modo, pugna, primeiro, seja esclarecido o presente prazo, se o presente prazo é contado em dias úteis, artigo 219 do Código do Processo Civil, ou corridos, postulando que seja contado em dias úteis, considerando a natureza processual desse prazo. Segundo, seja o prazo para a defesa prorrogado em mais 10 dias, além do prazo concedido, considerando a quantidade de informações a serem prestadas, uma vez que a peça de denúncia contempla ao menos 8 fatos diversos. Temos aqui em pé de deferimento, Tupã, 16 de abril de 2019, assina o solicitante José Ricardo Raimundo. Câmara Municipal de Tupã, 16 de abril de 2019, ofício 2, Comissão Processante 1/2019. Senhor Prefeito, em atenção aos questionamentos formulados por Vossa Excelência, conforme ofício protocolado sob o número 1063/2019, de 16 de abril de 2019, esta Comissão Processante informa que, primeiro, o prazo para a apresentação de defesa será contado em dias úteis, estendendo-se até o dia 24 de abril de 2019. Segundo, quanto à prorrogação de prazo, o pedido fica indeferido, tendo em vista que não há previsão legal para tanto. Atenciosamente, assina o vereador Maurício Sérgio Mortágua, presidente da Comissão Processante, ofício endereçado a excelentíssimo senhor José Ricardo Raimundo. Convocação de membros, intimação de prefeito, comunicação do denunciante sobre a reunião do dia 29 de abril de 2019 sobre prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Solicitação da Comissão Processante para a Secretaria Legislativa Jurídica sobre a contagem de prazo durante o recesso legislativo.